Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Tatiana, trabalho na Escola Municipal Cláudio Inácio de Oliveira, que fica lá na Quinta CRE, e hoje eu vim aqui para apresentar mais uma historinha para vocês. Espero que vocês gostem, ouçam essa história, reconte essa história e se divirtam, tá bom? Nós estamos no mês de abril, e esse mês de abril nós temos algumas datas muito importantes que a gente não pode deixar de passar em branco. E uma delas é o Dia Nacional do Livro Infantil. Vocês lembram? Quando é que a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil? Eu vou lembrar para vocês. É no dia 18 de abril. Dia 18 de abril a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. E por que essa data foi criada? Essa data foi criada para homenagear essa pessoa que vocês estão vendo aí na tela, José Bento Renato Monteiro Lobato. É o nome dele, mais conhecido como Monteiro Lobato. O Dia Nacional do Livro Infantil, ele foi criado por Fernando Henrique Cardoso, que era o nosso presidente no ano de 2002, e ele foi criado para homenagear esse escritor, né, da literatura infantil. Para quem não lembra, Monteiro Lobato foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele criou os personagens da Narizinho, do Pedrinho, da Emília, né, Visconde Sabugosa, Tia Anastácia, Cuca. Monteiro Lobato tinha duas grandes paixões. Uma era escrever e a outra era desenhar, né? E claro, ele amava as crianças, então ele escrevia e desenhava para as crianças. Uma das frases muito famosas dele é essa que vocês estão vendo aí, ó. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Tamanha era o encantamento dele por livro, por crianças, por esse mundo literário, né? Então tá aí esse grande escritor para a nossa literatura infantil. E ele escreveu várias histórias, né? Teve várias obras lançadas, Reforma da Natureza, Reinações de Narizinho, Emília no País da Gramática, Geografia de Dona Benta. Tem várias, e não só essas, mas como também muitas outras. Mas hoje a gente vai ficar com essa aqui, ó, Fábulas de Monteiro Lobato. Vocês sabem o que é fábula? Fábulas são histórias curtas, onde a maioria das vezes os personagens são animais, e esses animais eles têm características humanas, né? E geralmente essas fábulas ela ensina, né, como reagir, como lidar com algumas situações difíceis da vida. Então ela tem uma moral, no final ela tem a moral da história, que é um ensinamento sobre, né, como a gente reage em certas situações da vida. E hoje eu vou contar para vocês essa fábula, né, do Monteiro Lobato. Quem gosta de história, levanta a mão. Eu adoro história. Quem gosta de história, levante a mão. Quem gosta de história, balança o pé. Mas toma cuidado com esse chulé. Quem gosta de história, balança a mão assim. Quem gosta de história, bate palmas pra mim. Toque, 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 quem pode entrar? É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. Vamos lá? 1, 2, 3. Era uma vez. Fábula de Monteiro Lobato. Era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira. E do outro lado havia uma multidão. Muita gente que vibrava com eles. E aí começou a competição. Já! Os sapinhos ficavam pulando, rápido, um mais rápido que o outro, tentando chegar lá em cima, enquanto a multidão gritava: não vão conseguir, não vão conseguir. Mas os sapinhos continuavam pulando, e a multidão gritava: não vão conseguir, não vão conseguir. Até que um a um foram desistindo de pular. Já estavam cansados, e aquela multidão ainda gritando: não vai conseguir, não vai conseguir. Eles acreditaram que não ia conseguir e foram parando um a um de pular. E a torcida continuava: não vai conseguir, não vai conseguir. Mas aquele sapinho continuou lá correndo, pulando,
pulando, pulando, pulando. E por mais que a multidão gritasse, não vai conseguir, não vai conseguir, o sapinho não desistia. Ele continuava pulando, 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 pulando. Até que ele foi o vencedor daquela corrida. Ele venceu! Uhul! E aí, aquela multidão foi lá perto do sapinho e perguntou: ué, o que será que aconteceu? Por que você não desistiu? Todos os seus amigos desistiram, mas por que será que você não desistiu? E aí, quando ele olhou para o sapinho, ele percebeu que aquele sapinho, ele era surdo. Ele não ouvia. Ah, por isso que ele conseguiu chegar até o final. Porque ele não ouvia ninguém. E quando as pessoas gritavam, não vão conseguir, não vão conseguir, os sapinhos que ouviam isso ficaram desanimados e foram desistindo um a um. Mas esse sapinho, ele era surdo, ele não ouviu ninguém. Por isso ele conseguiu chegar lá até o final. Quem gostou dessa fábula, bate palminha. Moral da história: quando a gente tem um desafio, quando a gente tem alguma coisa para fazer, a gente tem que fazer igual esse sapinho. E não ouvir essas pessoas que ficam falando assim pra gente: não vai conseguir, você não consegue, você não é capaz. Gente, ó, tampa os ouvidos e continua fazendo até a gente chegar lá em cima e mostrar para aquela pessoa que nós somos vencedores, que nós somos capazes de fazer sim. Então, toda vez que você ouvir alguém falando, ó, não vai conseguir, lembra dessa frase que a tia Tatiana tá deixando para vocês, ó. Você consegue. Depois, ó, você é capaz. Acredite em você. Não desista. Você é um vencedor. Vocês já passaram por alguma situação dessa? Onde você tinha um desafio, alguma coisa que você tinha que fazer, e aí uma pessoa, ou algumas pessoas falaram pra você: ih, desiste, você não vai conseguir não. Ih, não vai conseguir mesmo. Pode desistir. E aí você não deu ouvido para essas pessoas, para essas frases, e você foi até o final e conseguiu? Eu já passei por uma situação dessa. Será que a mamãe e o papai também? Pergunta a eles se eles já passaram. O importante é você acreditar em você mesmo, não desistir e ir até o final. Quando você passar por uma situação dessa, se você ainda não passou, e quando você passar, você lembra dessas frases que a tia Tatiana falou. Acredite em você, não desista, você consegue, você tem potencial, você é um vencedor. Então vai até o final que vocês vão conseguir, tá bom? Ó, como atividade, olha o que a tia Tatiana criou. Um sapinho de rolinho de papel higiênico. Fiz esse joguinho muito legal para vocês brincarem em casa. Ó, o sapinho gosta de comer o quê? Mosca. Então a tia Tatiana, ó, amarrou, desenhou uma mosquinha, colou com a fita, ó, um barbante, uma fita que vocês, pode ser um fitilho, né? Aqui eu não tinha barbante nem fitilho. A tia Tatiana tinha um pedacinho de lã. E aí eu botei essa lã e você tenta jogar aqui dentro a mosca dentro da boca do sapo. Então é um trabalho de coordenação motora. Não desista, vá até o final que vocês vão conseguir. A historinha, a tia Tatiana contou, fez dedoche para contar a historinha. Também só desenhou o sapinho, depois recortou e fez. Quem não tiver papelzinho verde, pode ser papelzinho branco, pode pintar, tá? Mais um desenho para vocês fazerem aí. E aí o sapo começa com a letra S, de sapo, de sapato, de sabão. Olha lá, a letrinha S. Vamos listar um monte de coisas que começam com a letra S? Faz uma disputa entre mamãe e papai. Vocês divide o grupo, com um grupo de um lado e um grupo do outro. Marca um tempinho, 1 minuto. Quem consegue escrever mais palavras que começam com a letrinha S? E vamos ver quem vai vencer? Faz essa disputa aí na sua casa, tá? Então tem a letrinha S aqui bem grande para fazer. Essa letrinha S a gente pode transformar também num jogo de trilha. Olha só. Ó, aqui tá a letrinha S. Aí eu vou, ó,
seguir a letrinha S, mas dando espaço. Lembra do jogo de trilha? Aí a gente tem que fazer, ó, as casinhas. Quem lembra do jogo de trilha? A gente joga o dado e aí se cair o número 1, você pula uma casinha. Se cair o número 5, você vai pular 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Começa aqui, quem chegar até o final é o vencedor. Quem chegar primeiro pode fazer umas armadilhas, umas situações, umas pegadinhas. Ah, quem cair nessa casa, volte para o início. Quem cair aqui pode pular, avance 3 casas, pule 3 casas. Então fica um jogo aí, matemático, um jogo muito legal, como atividade, como sugestão de atividade também. Os maiores, além desse jogo, e pode botar mais desafios, né? Pode fazer também uma fábula, né? Igual essa fábula que a tia Tatiana contou, uma fábula curta, onde os animais eles têm características, né, humanas, e no final tem sempre uma moral da história, um aprendizado, né? Esse do sapinho, a gente não deve ouvir pessoas negativas, pessoas que ficam botando a gente para baixo, não acreditando no nosso potencial, né? Influenciando na nossa cabeça e a gente acaba desistindo. Então a gente não deve ouvir essas pessoas. E aí fica como atividade para vocês, tá? Ah, S também de saudade. Tia Tatiana tá com muita saudade de vocês, ó. Então, ó, receba meu abraço, um beijo e até a próxima, tá bom? Tchau!